tem a ver com o fermento. Qual a função dele? Então, qual que ele tá querendo saber aí? Qual é a função dele? Dele quem? Do fermento. Isso, então nós vamos responder, né? Vamos responder aí. Você acha que tem a ver com Você acha que tem a ver com fermento? Sim. Então escreve sim. Vírgula. E qual que é a função do fermento? Fazer a fermentação. Então põe a Ó, gente, é assim, ó. Eu escrevo nas letras que ele consegue ler, tá? Esses canetas aqui são essenciais para ele, porque é uma letra grossa, tá vendo? São essas canetas aqui, quem tiver interesse em querer mandar algo para ele, são essas canetas, ó, da Acrylex, tá? O Instituto fez a doação com essa ponta aqui, ó, mais grossa, tá? É o que ajuda muito ali, ó, na hora de destacar, tá bom? E daí eu faço assim, ó, eu escrevo para ele ler. Ele lê e ele mesmo responde a questão. O lápis que ele tá usando não é o ideal, tá? Mas é o que a gente pode comprar no momento. Para ele usar tem que ser aquele lápis de desenho, que a letra fica escura, tá? Mas como a gente não tem, no momento a gente improvisa com o que tem. O importante é que ele quer fazer. Aí, ó, ele faz as atividades, ó, da escola, tá? É assim que ele faz, com a minha ajuda. Né, Carlos? Sim. O importante é Fazer. isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala oi, Carlos. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Fala oi, Sual Lourenço. Oi, Sual. Tudo bem? Tudo bem? O Felipe tá nos bastidores. Fala oi aí, Felipe. Oi, pessoal, tudo jóia? Gente, nesse vídeo eu vim para contar mais ou menos o que o Carlos tem, tá? Tem muita gente nova aqui no canal, né? E não sabe, né, o que o Carlos tem. O Carlos e o Lorenzo. Gente, é o seguinte. O Carlos nasceu de cesárea, 37 semanas, sem nenhuma complicação, tá? O que acontece? Quando ele nasceu, ele tinha uns 2 meses, quando eu comecei a perceber que o Carlos tinha algum problema, tá? Aí fomos investigando aqui, investigando ali, o descaso da saúde que existe. E eu sempre em cima, não, tem alguma coisa errada, por eu já ter o Felipe, né? E comecei a perceber e fui atrás. Foi aí que a pediatra virou pra mim e falou: mãe, o seu filho é cego. Sabe? Bem na frieza, gente, desse jeito. E assim, falou que ele era cego, mandou pro instituto, não, mandou ele pro hospital de base aqui de São José do Rio Preto para fazer uma investigação. Mas, gente, até chegar nesse nível, tá? Eu tive muito que lutar, ir atrás de médico, trocar de pediatra, poder descobrir e ter certeza que ele realmente não tinha algum problema, né? Tá. Descobriu, ela falou que ele era cego, né? Gente, foi feito todos os exames no hospital onde ele nasceu. O teste do olhinho, da orelhinha, do pezinho, tudo foi feito, gente. Tudo que vocês pensarem, a gente fez, que tem que ser feito quando a criança nasce, né? Antes de ter alta. Eu não fiz aquele teste da diabetes que a gente faz, né? Não foi solicitado. Não fiz ultrassom morfológica porque também não foi solicitado na época, eu nem sabia, tá? Por mais que o Carlos era meu segundo filho, eu não sabia. Aí fomos pra Santa Casa, aí foi pra HB, aí foi investigando, descobriu-se que nos exames do Carlos não dá nada. Ressonância não dá alteração no cérebro, nada dá alteração. Porém, ele tem esse problema, tá? E daí, investigando aqui, investigando ali, investigando aqui, os médicos
deram um parecer mediante aos sinais que ele dava. Que era o quê? Ele nunca teve crise, graças a Deus o Carlos nunca deu uma crise, gente, não deu, tá? E eles começaram a perceber dele ficar balançando muito a cabeça, tá? Principalmente quando ele quer olhar para algo, ele balança bastante a cabeça assim, negativamente, tá? O que é isso? Eles juntando esses sinais, diagnosticaram que o Carlos tem não é nem uma doença que a gente fala, gente. Ele tem um problema neurológico chamado espasmos nutans, né? E com isso, o que é esse espasmos nutans, Grazi? Eu investiguei aqui, anotei aqui no meu caderno. Tá dando pra ver, A Felipe? parte mais pouco. Isso, agora é arcafode. Arcafode aqui, ó. Ó, gente. Então, gente, eu anotei aqui para poder falar para vocês. O que é o espasmos nutans? O espasmos nutans são movimentos voluntários que algumas crianças pequenas fazem balançando a cabeça no sentido horizontal, igual o Carlos fica assim, negativamente, ou vertical, que é para cima e para baixo, positivamente. E posições anormais da cabeça, que é a inclinação. Muitas vezes o Carlos inclina a cabeça e começa a rodar dentro de casa. Ainda sempre assim, Carlos, para de rodar. Carlos, para de rodar. E com o início entre idades de 1 a 15 meses, associado ao nistagmo. O que é o nistagmo? É o olho do Carlos ficar balançando. Olha lá, Carlos. Ó, o olho dele fica balançando e, consequentemente, a cabeça dele também balança, tá? Gente, o Lorenzo também veio com um pouco de nistagmo, porém ele não balança a cabeça igual o Carlos, mas ele tem um nistagmo, ele tem um estrabismo e ele tem esse negócio de inclinar a cabeça pro lado e começar a rodar, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Ele faz isso. E então aí do Carlos diagnosticou-se isso, espasmos nutans. Com o espasmos nutans, que veio o nistagmo, né? O nistagmo acarretou no estrabismo e com isso também a baixa visão. O Carlos foi diagnosticado a última vez que ele passou no oftalmo com apenas 35% da visão em cada olho. Esses 35%, Grazi, vai melhorar, ele vai enxergar mais com o óculos, como é que vai ser? Gente, 35% é a visão do Carlos estacionada, tá? A visão dele não vai sair daí, é apenas 35%, tá? Isso são palavras de médicos, tá? Eu, como uma mãe que tenho fé e ele que tem força de vontade para estudar, para querer conseguir as coisas e ser melhor, cada dia eu percebo uma evolução maior nele, tá? Daí descobriu-se o espasmos nutans no Carlos, né? Fomos encaminhados pro Luci Montoro, que tem aqui em São José do Rio Preto, para fazer fisioterapia, porque até então o Carlos já tinha 1 aninho, ele não sentava, ele não firmava o tronco, tá? Ele era uma criança bem molinha. E com isso, mandou a gente pro Luci Montoro para poder fazer uma reabilitação, tá? Com uns 3 a 4 meses de Luci Montoro, lá não tem reabilitação visual, tá, gente? O Luci Montoro tem fono, tem TO, tem físio, mas não tem a reabilitação visual. E com isso, eles viram que se não fizesse a reabilitação visual no Carlos, consequentemente, a fisioterapia, a TO... Então, gente, consequentemente, o Luci Montoro vendo que não teria a reabilitação visual do Carlos, eles viram que ia ficar meio que perdido, né? Daí, gente, eles encaminharam o Carlos pro Instituto Rio Pretense dos Cegos, né? Gente, foi como um anjo na minha vida. Eu falo que a Rê, a Milena, todas elas, foi como um anjo na minha vida, tá? O Carlos chegou lá, ele não andava, tá? E elas falaram, não, mãe, o Carlos vai andar, ele pode andar, sabe? Sempre com pensamentos positivos, palavras positivas. E foi com a reabilitação visual, mais a fisioterapia, mais a TO, tudo isso junto,
que conseguiram mostrar que sim, que o Carlos poderia sim ser uma criança independente, tá? E aí foi toda a gente fazendo, eu falhando muitas vezes no instituto, confesso, gente, porque na época eu tinha que levar ele de ônibus, não tinha o transporte, não tinha o transporte público que viesse buscar ele, né? Transporte público tinha, não tinha o transporte da instituição que a prefeitura fornecesse na época, né? E com isso, gente, o Carlos tinha 1 ano e pouquinho, hoje o Carlos tem 9 anos e o Carlos continua indo lá. E a evolução do Carlos foi muito grande, gente, muito. De quando ele começou no instituto até hoje, tá? As meninas de lá que veem ele falam, gente, o Carlos é outra criança, não é a mesma criança que chegou aqui, tá? Eu me tornei uma outra mãe, porque, gente, de verdade, a gente procura sempre estar positivo, só que chega um momento na nossa vida que as situações te levam a pensar que não vai dar certo, você não vai conseguir, te levam a perder as forças, né? E aí com o Carlos eu tive esse apoio das meninas do Instituto Rio Pretense, dos Cegos Trabalhadores aqui de São José do Rio Preto, tá? E, gente, por esse motivo, né, que o Carlos hoje é assim, independente, quase que independente. Não, Grazi, elas sempre falavam, não, Grazi, ele tem que fazer tudo sozinho, você fica ali só para auxiliá-lo, sempre colocando ele para fazer, né? E, gente, a gente tem aquele medo de no começo, né, deixar. Só que aí depois de um tempo você vai vendo que ele precisa se tornar uma pessoa independente. Não é uma questão de querer ou não, né? É uma questão de que ele precisa. E daí, até hoje, né, o Carlos não recebe nada de auxílio, tá? Ele não tem BPC, ele não tem nada. Bolsa Família, Vale Gás, a gente não recebe nada dele, tá? Tudo que assim, com a gente lutando pra conseguir, com a ajuda de pessoas, tá bom? Que a gente tá conseguindo as nossas coisas. Graças a Deus, ele não precisa de medicação, de medicamento. O que fica caro no Carlos, gente, é a questão de sapato, que não é qualquer chinelo que ele pode usar, sabe? É a questão do material, porque é assim, começa-se o ano, tá? E o Carlos ainda não tem material adaptado para ele. O adaptado, gente, que eu falo, é isso daí que vocês vão ver agora no finalzinho do vídeo, como que é um material adaptado para mim como mãe, tá? Como eu, mãe, vejo. E aí a gente não vê isso, tá? No tal do material adaptado não tem. O Carlos começa o ano, ele não tem um caderno para ele escrever que seria para ele mesmo, que é com a pauta ampliada. Ele não tem um lápis ideal, a não ser que a gente compre, tá? E aí tudo mais para ele é mais difícil, tá? E aí eu tô fazendo a rifa, né? Como vocês sabem, tem a rifa do Carlos, que tá rolando aí. Eu ganhei uma cabeceira, tá? Para poder rifar. E ganhei também uma caixa de artesanato para poder rifar, gente. Cada número é R$5. São 500 números para eu poder comprar o notebook dele, tá? Grazi, eu não quero a rifa, mas eu quero te ajudar com algum dinheiro. Tudo bem, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e eu te passo o meu Pix, tá bom? Gente, a história do Carlos, ela é muito mais complexa do que isso que eu tô falando, tá? Porque cada dia é uma descoberta nova, cada dia a gente percebe que a gente tá dando um passo, tá? Só que a gente percebe que não vou nem falar o Estado, a gente percebe que a sociedade em si, ela regressa um passo que uma criança especial ou deficiente visual, qualquer pessoa, não só uma criança, qualquer pessoa, dá na sociedade, são 2 passos para trás que a sociedade regride, tá? É triste você sair na rua e você ver que ainda existe o preconceito com uma criança deficiente. É triste você saber que ele tem direitos e os direitos dele não serem vingados, tá? Ele tem direito a um auxílio. Ai, Grazi, mas ele tem direito ao auxílio, é direito dele. Só que para ele ter esse direito, a gente, nós como pai e mãe,
Temos que abrir mão dos nossos direitos, que seria uma carteira registrada, seria um emprego fixo. Não temos isso, não podemos ter isso para ele ter direito a um benefício de um salário mínimo, tá? E outra coisa, o direito dele, a gente tem que estar desempregado, quase que passando fome, para ele conseguir esse direito. Um direito de um adesivo num carro, de um deficiente, é pago, não é de graça, tá? E não é fácil de se conseguir. Quer dizer, o direito do deficiente, ele é direito no papel, é direito na boca, na prática. Então, gente, é a inclusão social, os direitos, é o Lourenço, ó. O Lourenço, ele é o cara, né? Os direitos da pessoa com deficiência, ela só é bonita no papel. Na prática é um tanto mais difícil, tá? Vocês vão ver como que é a inclusão social aí que eles pregam, né? O material do Carlos, né? Que eu, ao meu ver, como mãe, tá? Eu penso que a escola passa para a secretaria que ele tem um aluno com deficiência visual na escola. Ao meu ver, qual seria a atitude da Secretaria da Educação ou do Estado? Já mandar um material pronto para essa criança, para quando todos começassem o ano, todos os alunos com os seus materiais, os seus livros, né? Não é o que acontece, tá? O Carlos começa o ano, tem livro para todos. Para o Carlos não, porque o livro dele, como é ampliado e não adaptado, guardem bem isso, o material do Carlos não vem adaptado, ele vem ampliado, tá? Essa é a inclusão que eles colocam. O material ampliado para uma criança que não consegue ler no ampliado, teria que ser um material adaptado, eles não fazem, tá? É triste, é a realidade, tá? Eu não vou vir aqui para ficar enfeitando e falando assim, mas eles fazem. Não tem, não existe, tá? O Carlos sempre, quando chega em maio, que vai chegar o material dele, é sempre assim, para Lourenço. Nunca é no mesmo, né? Nunca é junto com as outras crianças, tá bom? E assim, é vergonhoso, tá? É a realidade. Então, quem puder ajudar a gente com a rifa, poder estar comprando um número para ajudar a gente a comprar um notebook para o Carlos, para ele poder fazer as atividades melhor, até mesmo para ele poder aprender a fazer as atividades tudo pelo computador, tá? A gente agradece muito quem puder estar ajudando. E aí eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. Quiser enviar alguma coisa para ele, de material ou alguma coisa, eu vou aceitar muito, eu vou ser muito grata, tanto para ele quanto para o Lourenço, ou para nós aqui de casa também. Grazi, eu quero enviar um mimo para você. Me chama no WhatsApp, quero participar da rifa. Me chama no WhatsApp. Grazi, eu não quero participar da rifa, mas eu quero te ajudar com um tanto de dinheiro. Me chama no WhatsApp. Grazi, eu quero doar um notebook pro Carlos. Como é que eu faço? Me chama no WhatsApp, tá bom? Gente, eu sei que a situação não tá fácil pra ninguém, tá muito difícil. Estamos saindo de uma pandemia, né? Pandemia é essa que uma criança deficiente ainda não foi vacinada, tá? Ele ainda não foi vacinado. E com isso a gente vai vendo, né? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, tá? Contando um pouquinho da história do Carlos e como é que é. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama aqui nos comentários ou no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, manda beijo, molecada. Tchau. 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 Outra coisa, gente, o caderno dele tem que ser esse, ó, de pauta ampliada. Demora para chegar, né? Demora para a Secretaria da Educação fornecer para a escola, mas vem. Quase chegando no meio do ano, mas chega, tá? Aí são essas pautas ampliadas, ó, as linhas são mais grossas, tá bom? E o material que a Secretaria da Educação fornece ampliado é esse, gente. Essas letras, gente, o Carlos não lê, tá? Não lê, não é porque a gente não tenta, não. Essa letra assim, ele não lê. Então, não adianta a secretaria me enviar um material ampliado. Isso daqui, pra mim, pro Carlos, é a mesma coisa que mandar um livro normal assim, gente. Tá? É a mesma coisa, porque ele não vai ler o material ampliado.
o certo, o correto para ele ter uma adaptação, tá? Não é um material ampliado, e sim um material adaptado. Isso daqui é um material adaptado. Eu adaptei. Isso daqui é um material ampliado, tá? Ele não é o ampliado somente. Para ele é o adaptado, tá? Então, assim, gente, falha-se muito nessa parte o Estado, tá? Falha muito. Então, não é que ele não queira fazer. Vocês veem que o Carlos, ele tem muita vontade de aprender. Só que não adianta o Estado vir me enviar isso daqui. A prefeitura me enviar isso, não adianta. Porque isso daqui para o Carlos é a mesma coisa de nada. O correto, a tal da inclusão social já começa por aqui, a inclusão social. Isso daqui, para mim, não é inclusão social. Inclusão social é isso. Isso é uma inclusão social. Isso daqui não, tá? Então, percebe-se que o Estado não está pronto para uma inclusão social. De verdade, não está, tá? Isso daqui, esse caderno, eles fornecem, mas tem que ficar todo mês cobrando, tá? O NAI, para poder vir. Não é um material que ele começa o ano estudando já com o material pronto, não, tá? Ele começa o ano lá para março, abril, que vem chegar esse caderno na escola para ele, tá? Tem isso também. Aí o material ampliado, não adaptado, também demora para chegar. Não chega rápido na escola, não, tá? Então, é o que eu falo quando eu falo que a inclusão ela é linda no papel. No papel ela é linda. Na prática não existe, tá? Porque falar que para mim que isso daqui é inclusão social, eu como mãe de uma criança especial, eu falo para vocês, isso daqui para mim não é inclusão social, tá? Isso daqui para mim é fingir que dá apoio, tá? O apoio dele sou eu, a mãe dele. Porque eu faço isso daqui, ó. Isso daqui eu que faço. Eu pego o livro, vejo a questão, eu pego o livro, vejo qual é a questão que ele tem que fazer, tá? Eu, mãe, pego o livro, vejo a questão que ele tem que fazer, copio ali no caderno para ele ler. Porque, gente, se eu ficar lendo para ele, ele nunca vai conseguir ler sozinho. Copio a letra que ele consegue ler, faço tudo isso à mão, tá? Grazi, mas isso daí não é perder tempo? Não, gente. Para mim, isso daqui é um investimento nele. Investimento nele, tá? Eu tô investindo nele, na educação dele, tá? Porque não adianta vir falar para mim, ai, mas a inclusão social existe. Não existe. Inclusão social não é você catar uma criança especial, colocar dentro de uma escola junto com outras crianças e falar assim, ele dá conta. Não é assim. Inclusão social precisa de um apoio, tá? Vou falar mais sobre isso depois, vou terminar essas atividades aqui, depois a gente conversa, tá bom? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí essas canetas aqui são essenciais pra ele. Os lápis de cor dele tem que ser aqueles mais grossos, tá? O lápis de escrever também não é esse, a gente vai ter que comprar. Então, gente, é tudo assim, tudo meia boca, tá?